Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo da Universidade Andarilho. Hoje eu vou gravar uma série de vídeos, vou postá-los aqui semanalmente, falando sobre gamificação mais uma vez, mas dessa vez voltada para as escolas, para uma aplicação da gamificação na escola, especialmente porque a gente viu agora nessa época de isolamento social, então essa série está sendo gravada ainda durante esse período de pandemia, do coronavírus também, e nós vimos como foi difícil manter o aluno engajado nessa experiência nova de aula. Já estava sendo muito difícil manter o aluno motivado, manter o aluno interessado na aula, mas nessa migração para o ensino remoto, nessas novas dificuldades, desse novo normal que a gente enfrentou nesse período, isso foi muito difícil. Então vários professores me mandaram mensagem, algumas pessoas deixaram comentários aqui, solicitando uma série, uma ideia de vídeo, assim, no caso, nesse formato nosso, sobre como aplicar a gamificação com a escola, Como que a gente poderia fazer uma aplicação dessas mecânicas de jogos para transformar a escola em algo mais interessante. Então, eu separei alguns conteúdos aqui para conversar com vocês, para fazer uma nova introdução sobre a gamificação para quem ainda não viu algum conteúdo anterior. Então, explicar isso, falar como isso pode ser aplicado na escola. E também vou falar aqui bastante sobre os tipos de jogadores, as recompensas intrínsecas, extrínsecas, um pouco de psicologia comportamental. Vou introduzir algumas mecânicas também. E depois a gente vai falar sobre como criar realmente um ambiente gamificado, Como que eu consigo colocar isso em prática real, tá bom? Então, primeiramente, eu sempre gosto de começar qualquer coisa que eu falo sobre gamificação, falando sobre o que é gamificação e sobre o que não é a gamificação. Eu acho que isso é muito importante. Então, a gamificação ela é a utilização das mecânicas de jogos em um ambiente que não é um jogo, para gerar engajamento, para gerar envolvimento, para gerar interesse também. Então, o que isso quer dizer? Que a gamificação ela não é um jogo. Tá? Não é você criar um jogo educacional. Existem os jogos educacionais, sabe? Existe o formato lúdico de ensino. Você pode ter um formato lúdico para algo, para um treinamento, para um desenvolvimento de colaboradores, para uma aula. Dá para fazer também, entendeu? E a gamificação pode te ajudar a ter ideias para isso também. Então, geralmente eu relaciono essas duas coisas nos cursos. Mas a gamificação, no geral, ela é a utilização das mecânicas de jogos. Então é você pegar aquilo que o jogo tem de melhor, de que envolve mais, que engaja mais, e aplicar aquela mecânica dentro do seu sistema de ensino. Você vai criar uma experiência que ela é lúdica, ela é mais divertida do que o normal, ela gera mais engajamento do que o normal, mas ela não necessariamente é um jogo. Não, você não precisa criar um jogo para dentro da sua aula, transformar a sua aula em um jogo, tá bom? Você vai utilizar as mecânicas, esse é o principal ponto. Então como que funciona essa gamificação? Você cria um ambiente gamificado, um sistema de gamificação, escolhendo então, selecionando algumas mecânicas de jogos para aplicar dentro daquele sistema. E ela pode ser tanto digital quanto analógica. Então muitas vezes as pessoas mandam para mim aqui um comentário dizendo que eu dou aula em uma escola pública, por exemplo. E uma escola pública não tem o recurso para aplicar uma gamificação, porque ela imagina já que a gamificação é um ambiente virtual. É algo que vai estar relacionado com algum aplicativo, e aí precisa de um desenvolvedor, precisa de uma equipe por trás para manter aquele servidor operando, precisa criar um sistema que funcione, automatizado, um algoritmo, tudo isso. E não precisa ser assim, entendeu? A gamificação ela pode ser feita de maneira analógica. Então você pode trabalhar com um tabuleiro, você pode trabalhar com um mural de apresentação dos dados, você pode trabalhar com cartas, que eu acho um formato muito bacana, utilizar o card game, Os jogos de carta ou jogos de tabuleiro para fazer isso. Você pode trabalhar com RPG, que é o sistema que eu vou escolher para dar de exemplo aqui nesse conteúdo, são as mecânicas de jogos de RPG, que também é muito funcional, especialmente para a escola, assim. E assim você diminui bastante o custo de aplicação, porque nós sabemos da realidade da escola brasileira, sabe? Especialmente da escola pública. Mas mesmo quando você está dentro de uma escola privada, se você pede um orçamento muito alto para alguma coisa, você vai ser barrado, entendeu? É algo que tem que ser feito gradativamente, que precisa acontecer aos poucos, de maneira natural. Então não adianta chegar lá e falar, eu tô com uma ideia para um aplicativo de gamificação e vai custar 100 mil reais. É complicado isso, entendeu? Mas eu tô com a ideia de uma aplicação de gamificação, de um sistema de gamificação. E tudo que eu vou usar, sei lá, uma cartolina, uma impressão numa folha, num papel cartão, que é mais grosso, para criar umas cartas. Vou criar um sistema, vou postar isso no mural. Vou fazer uma abordagem, fazer um feedback que pode ser acompanhado pelos alunos de maneira visível, o progresso que eles conseguem visualizar, sentir aquilo. Isso é gamificação também. E você já sente o resultado dela. E posteriormente, se você conseguir reunir fundos, reunir um orçamento legal, aí sim você pode migrar para um sistema digital. Mas dá para fazer tudo isso de maneira analógica. Eu mesmo já apliquei diversos momentos assim a gamificação em empresas, por exemplo, de maneira analógica, e o resultado sempre foi muito positivo, porque o interessante da gamificação é que ela tem, assim, uma estética, um layout agradável, claro, porque ela tem aquela questão de identificação visual, de conexão visual,
porém ela pode ser feita física. A gente usava um mural, conseguia colocar os dados, conseguia colocar toda a questão de desenvolvimento, como estava acontecendo o processo, para que os jogadores, no caso, né, entre aspas, porque as pessoas envolvidas, os colaboradores, os alunos, os filhos, enfim, qualquer pessoa que seja envolvida com aquele processo pudesse acompanhar o desenvolvimento, pudesse acompanhar como aquele processo estava correndo, para poder gerar o engajamento que era necessário naquele momento, entendeu? Então isso é muito importante. E a gamificação funciona dessa maneira. Eu seleciono então as mecânicas que conversam com aquele sistema que eu preciso, que conversam com as necessidades que eu tenho, com o público-alvo que eu vou aplicar, e trabalho essas mecânicas criando assim um sistema que me leva a um engajamento maior, né? Leva os envolvidos, leva os jogadores, cria, né, esse ambiente de jogador para que eles se envolvam mais com aquele processo. Que pode ser um processo de vendas, mas nesse caso, nesse conteúdo que a gente está falando, é um processo de aula. Então, fazer com que os seus alunos se envolvam mais com a experiência de aprendizado, se envolvam mais com os momentos de aprendizado. Esse primeiro vídeo é para definir realmente a gamificação, para a gente poder aplicar e falar sobre isso melhor. E no próximo conteúdo agora nós vamos falar sobre os tipos de jogadores e os 2 tipos de recompensas também que nós podemos utilizar dentro de um sistema de gamificação. Espero vocês lá!